Quero contar para você que o presidente Lula participou de um almoço de Natal com repatriados da faixa de Gaza que desembarcaram em solo brasileiro no último sábado. Quem acompanha é o Bruno Pinheiro e que vai trazer as informações para a gente desse momento. E a gente teve também a Yasmin Costa, que fez toda a cobertura pela manhã, forneceu informações importantes para que o Bruno possa atualizar agora nessa edição aqui do 3 em 1. Bruno, conte para a gente sobre esse encontro e também sobre as falas do presidente da República em relação ao conflito. Seja muito bem-vindo, um ótimo Natal para você. Um encontro rápido, na verdade, que durou cerca de 40 minutos, viu, Evandro? Para você, excelente feriado também. A quem nos acompanha, um Feliz Natal, sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. A nossa repórter Yasmin Costa levantou logo cedo nesta segunda-feira. Esteve lá no encontro com o atual presidente da República, com Janja, sua esposa, e os repatriados que chegaram no último final de semana. Durante esse encontro, Lula não conversou com jornalistas, mas fez um discurso para os repatriados. Lula voltou a falar que a diplomacia vai continuar conversando com ambos os lados, entre Israel e Hamas, para que a paz seja estabelecida e que outros integrantes que estão na faixa de Gaza sejam retirados durante uma operação que as Forças Armadas e que os aviões estão indo lá para tentar fazer essa operação repatriados assim que iniciou esse conflito, na verdade. Vamos ver o que Lula disse, então, durante esse encontro de um pouco mais de 40 minutos aqui na capital federal nesta segunda-feira. Nós ficaremos torcendo e lutando junto a outros governos para que se construa um clima de paz entre Israel e o Hamas. Eu há muito tempo defendo a criação do Estado palestino. ونحن أنا والحكومة وأنا شخصيا منذ وقت طويل ونحن ندافع عن فكرة إنشاء دولة فلسطينية. E continuamos brigando na ONU وسوف نستمر مساعينا ومجهوداتنا para que seja construído o Estado palestino لكي يقوم بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة. e que os povos possam viver em paz. وحتى يتسنى للشعوب أن تتعايش في سلام. Por isso eu quero desejar Feliz Natal. لذلك أريد أن أتمنى لكم عيد ميلاد سعيد. Bom almoço. وغداء سعيد جيد. Boa estadia no Brasil. وأتمنى لكم هنا في البرازيل. E nós vamos ficar acompanhando vocês. Evandro, Lula ainda lamentou a morte de mulheres e de crianças e a destruição que está sendo causada no Oriente Médio. Vamos ouvir. É dizer para vocês que não é humanamente possível aceitar o que está acontecendo na faixa de Gaza. A morte de tantas mulheres e tantas crianças. ونحن لا نقبل أيضا أن يكون هناك ضحايا نساء وأطفال ضحايا هذه الحرب. A destruição de todo o patrimônio que foi construído pelo povo palestino. ونحن لا نقبل تدمير كل ما تم بناءه في غزة. Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês viverão em paz. وأنا متأكد أن كلكم هنا في البرازيل سوف تعيشون في أمان. E eu tenho certeza que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível. A gente relembra que esse conflito iniciou em 7 de outubro e até agora não houve nenhuma indicação que vai acabar, ou seja, existe ainda uma dificuldade de ambos os lados e há uma ginástica do governo Lula do Itamaraty nesta operação Repatriados. Após este evento, Lula retornou aqui para o Palácio da Alvorada, não tem nenhuma outra agenda nesta segunda-feira e amanhã inicia um tempo que ele vai tirar para ficar de descanso, de férias e retornar no ano que vem. A gente continua acompanhando. Evandro Cini, é com você no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Ótimo trabalho para você e para toda a equipe aí de Brasília neste Natal. Já quero jogar essa questão aqui para debate. Gustavo Segré, a gente precisa lembrar para quem o presidente da República estava falando. Um grupo de repatriados de Gaza. Mas ele menciona ali a palavra espera que haja paz entre o Estado de Israel e o Hamas. Mas de um lado nós estamos falando de um grupo terrorista. Dá para esperar um tratado de paz entre um Estado democrático e um grupo terrorista que é o Hamas? Não, não dá.
E aí o presidente me parece que está esquecendo de um detalhe fino. 1947, 1948, a proposta na conformação do Estado de Israel também era a conformação do Estado palestino. E naquele momento, os líderes palestinos não aceitaram isso. Então não tem que convencer a questão internacional, aos organismos, a ONU, nem sequer a Israel. O problema é convencer aqueles que não estavam de acordo naquela época, que eram precisamente os líderes palestinos. Tomara que isso seja possível. E aí a pergunta é quem vai administrar. Porque para mim esse é o problema hoje em relação a Israel e Gaza. Vamos supor, exterminam ou destruem a possibilidade de reconformação do Hamas. Sim. Tá, e aí quem vai tomar conta da faixa de Gaza? Esse é um detalhe e eu continuo, de verdade, me dói que o presidente, numa questão de Natal, esteja com uma camiseta vermelha. E as cores do Brasil me parecem muito mais importantes, mas são um detalhe em função de tudo isso. Será que não teria a ver também com a cor do Natal, que é o vermelho, né? Normalmente as pessoas se vestem de vermelho no Natal, pode ter havido uma coincidência Imaginemos também, que sim. Em relação à cor que representa o partido também. Agora, Ale, eu queria saber de você se a criação de um Estado apenas, sem olhar para aqueles que controlariam o Estado, que foi a questão apresentada aqui pelo Segré, resolveria o problema, a exemplo do que menciona ali o presidente da República. Boa tarde para você. Boa tarde. Evandro, de uma certa forma, eu acredito que sim, porque quando você forma o Estado, reconhecendo ele internacionalmente, você tem as ferramentas de Estado, né? Então, praticamente, você não precisa se subjugar a movimentos terroristas para se segurar nessa posição. Então, hoje, praticamente Gaza e quase toda a Palestina se segura atrás de um grupo do Hamas por causa da força financeira, a força até de armas da questão do próprio Hamas. É uma forma de insurgência e mantenência daquela situação. Eu acredito que se fosse conformado realmente um Estado palestino, eu acredito que aí sim você poderia ter alguns aspectos democráticos. Lógico que nós teremos ainda alguns problemas, como nós temos no próprio Líbano, que o Hezbollah faz parte do governo e aí na Síria também teve algumas influências do Hezbollah, então essas ainda terão essas insurgências, mas fica muito mais fácil quando você começa a criar organismos, né, que nós sabemos de Estado, né? Então você tem uma outra conformação, mas que no primeiro momento, qualquer movimento que tenha, eu não acho que Israel será bem sucedido em exterminar o Hamas. Eu acho que a gente pode ter aí até uma derivação, como nós tivemos no Iraque, né, com o Estado Islâmico. Então, a gente pode até estar criando um movimento muito mais forte, muito mais violento do que o próprio Hamas. Ô Nelsinho Kobayashi, a gente percebe na fala do presidente da República e eu ressalto mais uma vez, ele estava conversando com este público, com pessoas que eram resgatadas da faixa de Gaza, mas há uma menção, né, sobre ser impossível aceitar o que está acontecendo em Gaza sem necessariamente nesse mesmo discurso mencionar o ataque que começou por parte do Hamas ao Estado de Israel. O que isso cria dentro desse debate que já é muito delicado, não só aqui no Brasil, como também diante da comunidade internacional? Olha, assim, são questões muito sensíveis. Por isso mesmo é que qualquer discurso precisa ser muito bem pensado. Aliás, em diplomacia internacional, geralmente os discursos são escritos, revisados, justamente porque qualquer vírgula mal colocada pode dar uma mensagem que não é necessariamente aquela que pensa um Estado sobre o outro. E neste caso, falar de improviso, mediante a imprensa e com palavras que afagam aquelas pessoas minimamente somente para agradá-las, é muito perigoso. Neste caso, por exemplo, o presidente defende a criação do Estado palestino. Mas só que a criação do Estado palestino precisa ser sempre conjugada com a coexistência do Estado israelense, para ficar claro aquela ideia de dois Estados, que é a posição da ONU de 1948. Então isso precisa ficar claro. Segundo, não dá para você falar que espera um clima de paz entre Israel e o Hamas. O Hamas ele só existe com a única finalidade, inclusive constando no seu próprio estatuto, de destruir o Estado de Israel. Então não há a possibilidade de coexistência de Hamas e Israel em clima de paz. Essa possibilidade não existe, acredito que seja talvez uma ignorância a respeito da própria finalidade da existência do Hamas. E acredito que tendo o presidente condenado,
se ele fizesse isso, se ele tivesse condenado o ataque terrorista do Hamas que aconteceu no 7 de outubro, ele estaria, inclusive, respeitando aqueles palestinos que foram resgatados, justamente diferenciando-os daqueles terroristas. Porque o Hamas não é necessariamente o mesmo povo palestino. Uma coisa é o grupo terrorista, outra coisa é o povo que sofre em razão do governo do grupo terrorista na faixa de Gaza, inclusive estes que foram agora repatriados. Então, em relação a discursos sobre questões tão sensíveis, importante que haja muito mais cuidado. Fala, Segré. Eu tenho uma dúvida, em realidade. Sim. Não é uma complementação, mas é uma dúvida. De perguntar a essas pessoas que estão aí, que foram repatriadas, se eles identificam que a responsabilidade da sua repatriação, nesse caso ao Brasil, e observamos que tinha tradutor, então muitas dessas pessoas não falam português. Então estão tirando essas pessoas do seu âmbito de trabalho, de moradia, de família, de amizades. É muito duro sair. A minha Muitas delas são pessoas que têm algum tipo de ligação com brasileiros ou que, de alguma forma, têm algum tipo de relacionamento, mas que não necessariamente falem português ou vivam a cultura do Brasil. Dá para perceber exatamente por conta do tradutor-intérprete. E a pergunta é, eles identificam que a responsabilidade dessa mudança drástica na vida delas é do ataque do Hamas ou de Israel que atacou? Essa era a pergunta. Para saber, dizer, ok, vocês imaginam que estão aqui por culpa de quem? Ou por responsabilidade de quem? Mas olha, durante o ápice da repercussão da guerra entre Israel e Hamas, a gente entrevistou aqui na Jovem Pan algumas pessoas que estavam na faixa de Gaza. E eu uma vez fiz uma pergunta dessa: o que você pensa sobre o grupo terrorista Hamas? E a resposta foi o seguinte: eu não posso falar o que eu penso sobre o Hamas. E aí fica uma dúvida: será que ele não pode falar o que pensa porque seria favorável ao Hamas e teria alguma retaliação de quem é contra o grupo terrorista? Ou ele seria contra o Hamas, mas não pode falar para não ter retaliação de criticar, né? Lá. Então, assim, é uma situação muito difícil dessas pessoas nesse sentido também. Não existe democracia nem no discurso, né? As pessoas não têm esse tipo de liberdade.